Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro, e a Igreja celebra a festa de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 17. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na palavra de hoje, entre tantos temas possíveis, aparece o perdão. Seguramente na sua vida você já teve que perdoar alguém e também já precisou ser perdoado. E há pessoas que seguram o perdão por muito tempo, como se tivessem medo de soltar, de liberar o perdão. Eu não sei você, mas eu já ofendi pessoas. Eu já disse o que não devia dizer e me arrependi logo depois. Eu também já tive atitudes impensadas, atitudes pequenas que feriram quem eu mais amava. E nem sempre eu tive maturidade para reconhecer logo que eu estava errado, que eu deveria pedir perdão. Porque o perdão, dar o perdão, é viver o processo de admitir os próprios limites. E humildemente pedir perdão é um trabalho interno e às vezes demora. Nós precisamos de tempo, nós precisamos processar aquela dor, aquela ofensa, aquela decepção. Então o perdão ele não nasce da noite para o dia. Pode nascer o propósito, mas não aquele perdão que cura a relação e de alguma forma alivia o peso que acaba sendo levado pelo coração. Mas há também o outro lado, quando alguém nos fere profundamente. Quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém desmonta a entrega dos nossos afetos, desrespeita o nosso amor, nessas horas dar o perdão parece quase impossível. E é exatamente nesse ponto que Jesus toca hoje, quando ele fala de perdoar uns aos outros. E ele nos convida aqui de olhar para dentro, para viver esse processo de cura interior que leva ao perdão. Eu confesso para você que eu aprendi ao longo da minha vida que perdoar é de alguma forma sair do centro. E quando eu entendi isso, era como se uma chave tivesse virado dentro de mim. E eu explico melhor para você. Quase sempre nas nossas relações nós nos colocamos no centro. E do centro dos nossos afetos, do centro das nossas necessidades, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nós olhamos para os outros e queremos que eles se movam, que eles correspondam aos nossos caminhos, àquilo que nós traçamos, aos nossos afetos, que de alguma forma correspondam aos nossos investimentos. E quando o outro não corresponde, quando não entende, quando não retribui, a decepção se instala. E é difícil perdoar porque o outro, segundo o nosso olhar, ele falhou no papel que nós esperávamos dele, naquela correspondência, naquela resposta. Perdoar passa justamente pela capacidade de deslocar o nosso ego, de tirá-lo do centro, de colocá-lo à margem. E da margem, o olhar muda. A gente percebe que o outro não é devedor, que ele não tinha obrigação de cumprir o roteiro que nós criamos. E a partir daí o perdão se torna mais possível, mais leve, um caminho mais fácil. Muitas vezes nós também não perdoamos, não pela dor da ofensa, mas porque nós acreditamos que o outro nos devia algo. E por não ter correspondido, nós seguramos o perdão. Por isso, perdoar é um gesto de humildade profunda. É deixar que Deus ocupe o centro e aprender a olhar o outro a partir dele, e não das nossas expectativas. E mais, o perdão não é um sentimento. É uma decisão madura, generosa, nascida de um coração que não quer mais ser prisioneiro do passado. Perdoar não é dar ao outro o que ele merece. É oferecer ao outro o que amadureceu de bom dentro de nós. É escolher a leveza, é escolher a liberdade, porque há quem carregue feridas por uma vida inteira, por não ter coragem de dar esse passo. O perdão é sempre um processo que começa aos poucos dentro da alma, até se tornar um modo de viver. Então, se você ainda não deu o perdão, e se você precisa receber o perdão, comece esse caminho. Vá saindo do centro, sendo mais paciente consigo, com os outros,
Porque no fim, quem perdoa não faz um bem apenas ao outro, faz um bem a si mesmo. E nisto experimenta de uma grande paz que vem do perdão. O perdão às vezes não acontece de uma vez. Ele vem em etapas. Primeiro o desejo, depois o esforço e por fim aquela paz que nasce do perdão. Eu digo sempre que perdoar e receber o perdão é sempre fonte de paz, de alegria para nossa alma. Então não tenha pressa, mas também não pare, porque quando a gente demora demais para perdoar, o coração ele vai se fechando aos poucos e a vida vai ficando menor, vai ficando pequena e há um sofrimento, há uma dor. Uma alma que não consegue perdoar é uma alma que sofre, que leva nos seus ombros o peso do perdão não oferecido e às vezes o peso daquela situação difícil que ainda não conseguiu processar, que não conseguiu resolver dentro de si mesma. Então, quem não perdoa sofre, vive uma vida muito difícil, porque o perdão é sempre fonte de cura para a relação, para quem recebe o perdão, mas eu diria sobretudo para quem perdoa. E também eu preciso dizer para você que perdoar não é fraqueza, não é ser tolo, não é ser a parte mais débil ou então mais frágil da relação. Perdoar é a coragem de quem ama e não aceita ser reduzido pelas dores da decepção ou do descompasso da vida dos outros. Porque perdoar é escolher não devolver o mal na mesma moeda, é decidir que a dor não vai escrever o final da história. E lembre-se, perdoar é um processo, cada passo já é graça, então não se cobre demais. Há feridas que só o tempo e a oração curam, mas se dentro de você nascer o desejo de recomeçar, ainda que pequeno, já é o evangelho acontecendo. Porque quando o perdão começa a acontecer, a alma ela respira diferente, a vida fica mais leve, e é aí que a paz encontra espaço para voltar a morar em você. Então, diante dos descompassos da vida, diante do perdão que ainda não foi dado, não pare o processo. Lute, busque interiormente para que você consiga se libertar. Todo o processo de perdão é um processo de libertação. E há pessoas que escolhem viver a vida toda como prisioneiras de ofensas do passado, de relações não resolvidas. E Jesus nos ensina hoje a perdoar como um caminho de salvação, um caminho de libertação. Por isso, 7 vezes 7, como esse processo em que nós nos tornamos donos de nós mesmos e não reféns da ofensa do outro. Que Deus abençoe o seu dia, dê paz ao seu coração, ilumine as suas decisões e torne o seu coração um lugar fecundo para receber e dar o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada para você, muita paz e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.